Fala galera, boa noite. O meu nome é James, eu sou alagoano, sou proprietário desse notebook CCF 1030, né? E vou mostrar aqui para vocês o procedimento para a instalação do Windows 10 Technical Preview. Então, antes de mais nada, lembrando que aqueles que quiserem tentar o procedimento com o computador de vocês, né? Devem usar um pendrive para fazer um pendrive de restauração, né, de recuperação, para que você possa salvar, né, o seu sistema original, caso você fique insatisfeito ou caso dê algum problema. Caso você não tenha feito esse pendrive de recuperação, que foi o meu caso, eu tentei fazer, mas a bosta do pendrive corrompeu o arquivo. O Frederico Gomes, que é o administrador, né, da comunidade do grupo aqui, ele fez um backup da partição de recovery na OneDrive dele. Eu vou disponibilizar o link na parte de baixo do vídeo. Também ele disponibilizou o backup dos drivers, então esse vai ser bastante importante para a gente. O link vai estar também disponibilizado aí abaixo. Então o que é que a gente vai precisar para o procedimento de instalação do Windows 10? Tá? Primeiro você precisa ser cadastrado no programa Windows Insider, né? Bem fácil. É só você ir no site www.insider.windows.com, cadastrar sua conta Microsoft, pode ser uma conta Outlook, Hotmail ou Live, e aí você aceita os termos e pode ter a opção de baixar a ISO, né, para o PC. Então no caso eu baixei a versão mais recente, a ISO 10130. Ela já está no anel Slow, né, para os usuários Slow, que são no caso as versões que já vem com a correção de bugs feita pela própria Microsoft, e então ela está um pouquinho mais estável. O meu notebook ele já tinha sido formatado com a build 10130, mas é a versão Fast, então eu notei algumas incompatibilidades, como por exemplo alguns erros em atualizações, enfim, né? Então eu espero que essa versão ela esteja um pouquinho melhor. E é o que eu vou fazer agora, eu vou formatar o meu computador e vou instalar essa versão. Então o que é que você faz? Você baixa a versão do Windows 10 e coloca no pendrive, né? De preferência pendrive de 8 GB. A ISO ela tem uns 2,76, mas quanto mais espaço melhor para garantir. Então aqui está o meu pendrive, tá? Ele é inclusive um pendrive OTG, né? Ele serve para conexão também na porta normal e na porta micro USB. Então é essa porta que eu vou usar, tá? Já vou deixar ele conectado para quando o Note ligar, né, ele reconhecer a nossa ISO, né, o nosso boot. Então deixa eu colocar ele aqui. Pronto, tá encaixado, certo? Antes de mais nada, peço desculpas por qualquer coisa, tá? Eu não sou um grande filmmaker, na verdade esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, então é uma espécie de teste. O vídeo está sendo feito no meu Lumia 730, não suporte não muito é, estável. Não sei se dá para ver no reflexor, mas eu estou usando dois potes da cozinha para poder alcançar o ângulo, né? Então tá bem interessante. E aí eu estou usando aqui também o meu Lumia 535 como, né, trilha sonora. Então coloquei aqui no Mix Radio e tá tocando o canal de rock, certo? Então vamos aos procedimentos. Pendrive conectado, de preferência com o tablet conectado na dock também, né? Para a gente poder usar os comandos. Que a gente possa também com ele 100% de bateria ou ligado no carregador, certo? Para evitar que ele desligue durante o procedimento e tudo mais. Então eu vou ligar ele aqui e colocar nas opções de boot, ok? Então achar aqui, boot, Wi-Fi, dá Enter, ok, coloquei ele aqui, ó, Wi-Fi general, flash disk e salva. Então quando ele religar, ele vai, tá, entrar no pendrive obrigatoriamente. O pendrive agora está como prioridade no boot. Então a gente vai esperar ele carregar, ele vai mostrar os arquivos da ISO.
E aí a gente formata o computador e faz uma instalação limpa, tá? Lembrando que os arquivos importantes que eu tinha já estão salvos no cartão SD. Eu uso um cartão SD da Kingston, 16 GB, classe 10, né? Então dá para fazer alguma coisa já. Esperando que nas próximas versões do Windows 10 a gente já possa ter a funcionalidade de passar os arquivos para o cartão. Então a versão do Windows que eu baixei foi a versão inglês dos Estados Unidos, para que eu possa usar a Cortana, mas você pode baixar a português brasileiro, né, e usar normalmente. Então aqui no tempo, né, e linguagem, você coloca português do Brasil, aqui português do Brasil, e o teclado você coloca português ABNT2. Posteriormente, se você estiver usando a versão em inglês, você pode baixar o pacote de línguas em português para, né, as funções do teclado ficarem na nossa língua nativa, enquanto que o resto do sistema fica em inglês. Isso vai da preferência de cada um. Se você quiser usar Cortana, né, quiser testar os seus recursos, você pode instalar a versão em inglês que ele roda, né, tranquilamente. Lembrando que enquanto ele está carregando, a experiência que eu tive com o Windows 10 durante esses 3 dias que ele ficou instalado foi bastante satisfatória. Eu consegui total compatibilidade com os drivers do notebook. A única coisa que não funciona é, tipo, se você já viu uma demonstração da Microsoft onde eles usam o Surface, né, que é o tablet deles. Então no Surface, quando você desconecta o tablet da dock, ele já entra automaticamente no modo tablet, né, do Windows. Nesse aqui não, ele não entra ainda automaticamente. Então quando a versão oficial for lançada, provavelmente a CCE vai, né, trabalhar no driver para que ele reconheça automaticamente. Mas no caso, quando você desconecta a dock, ele continua no modo desktop. Então, quando você tenta digitar, ele não aparece o teclado virtual. Então, é só você ir nas configurações, que ficam aqui embaixo, colocar no modo tablet e aí fica totalmente otimizado para o toque, certo? Outra coisa que eu pude notar também é que ficam bem mais gigas livres, tá, na memória do que quando você liga o computador pela primeira vez. Mesmo que você tenha deletado ou formatado o PC, se você já tiver feito a sua inscrição no Office 365, posteriormente você pode reinstalar ele, tá, sem preocupação alguma. Só não sugiro que você faça isso porque ele ocupa bastante espaço, né? Os aplicativos ocupam bastante espaço. Mas aí ao longo do vídeo eu vou mostrar um método alternativo onde você pode usar o Office sem ocupar tanto espaço da memória. Então não sei se está dando para ver aí, mas aqui no caso nós temos duas opções, né, que é o upgrade, instalar o Windows e manter os arquivos, configurações e aplicações. E abaixo, né, a opção customizada. Então apenas instalar o Windows. É essa a opção que a gente vai usar, tá? Então clica nela. Então nós vamos ver aqui as partições, né, do sistema. Então a gente tem o Drive 0, partição 1, que é do sistema. Partição 2, que é reservado a MSR, não sei o que isso significa. E a partição 3, que está com 14.3 GB, né? Eu deletei a minha partição de recovery na outra formatação e uni com a formatação principal. Então a gente ficou com 14 GB. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai formatar, né? No caso que eu já estou com o sistema instalado. Você pode formatar ou deletar. Prefiro formatar para garantir, né? Então a gente tem a formatação da partição. Ela está aqui com 226 megas livres, mas agora está com 14.3 megas livres. Então a gente vai escolher essa partição e colocar em Next. Então agora ele vai fazer aquele procedimento, né, de instalação. Então ele vai copiar os arquivos, deixar os arquivos prontos para instalação, instalar vamos dizer assim, os recursos, né, do Windows, os updates, né, que ele já tem carregados, e depois ele vai finalizar essa instalação. Então, uma coisa que vocês devem ter em mente quando forem instalar o Windows 10 no seu PC é que você vai encontrar na primeira inicialização uma certa lentidão. Essa lentidão se dá por causa da falta dos drivers, tá, no sistema. Então você já mantém também, você baixa o backup dos drivers, como eu disse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você baixa os drivers e já coloca no pendrive, porque aí quando ele
iniciar, você vai no gerenciador de dispositivos, certo? E aí você clica com o botão direito no dispositivo que você quer atualizar o driver, coloca para ele pesquisar a pasta no pendrive e ele instala automaticamente, né? Então ele já vai deixar o PC tinindo para o uso. É uma coisa que é bem interessante. Então, essa build do Windows 10 está bastante fluida, né? Os recursos de transparência no menu, a questão também dos recursos visuais está bastante interessante. Eu inclusive usei esse tablet com o Windows 10 para dar uma aula, né? Eu trabalho com empreendedorismo, então fiz um projeto nesse sábado, eu levei ele para fazer a projeção, então conectei ele com o cabo micro HDMI no projetor multimídia, né? A imagem ficou bem bacana, ficou bem nítida. Os recursos de touch também dele funcionam perfeitamente, tá? Não tem nenhum problema com travamento, com lentidão. Ele vai reconhecer o seu toque normalmente, né? Já que os drivers eles estão bem compatíveis. A única questão que eu percebi foi justamente quando você destaca, tá, o tablet da dock, ele não entra automaticamente no modo tablet. E também o modo passivo, né, de voz, ele também não está funcionando. Então, por exemplo, se você for usar a versão em inglês e você for querer usar Cortana, na build ele já está disponível a questão do Rei Cortana. Então você fala a frase Rei Cortana e ela lhe atende. Mas eu já testei aqui no Note e esse recurso não funciona, né? Eu acho que o microfone funciona tranquilamente se você apertar o botão do microfone para ela reconhecer o áudio, ela reconhece, mas de maneira passiva, através da sua voz, ela não reconhece ainda. Então eu acho que é outra coisa também que a CCE, né, agora a Lenovo, vai trabalhar quando o Windows 10 ele for lançado oficialmente, né, para a gente poder desfrutar de todos os recursos que o Windows oferece. Uma coisa que eu achei interessante também nessa build do Windows 10 é a questão do compartilhamento, né, de a sincronização de configurações. Então, eu já tinha a build em outro computador aqui de casa, né, que eu usava principalmente para testes. E quando eu loguei com a minha conta no Windows 10, ele automaticamente, né, sincronizou as configurações. Então, a foto da conta que eu tinha deixado, a foto do bloqueio de tela, a foto do papel de parede, a questão das cores do menu, tudo foi sincronizado, né? Então ele traz essa experiência realmente interessante de, vamos dizer assim, de dispositivos integrados, né? Então você tem a mesma configuração no seu computador, né? No seu desktop ou no seu notebook. Essa configuração ela se estende para o seu tablet e acaba se estendendo também para o seu telefone, né? Para quem está usando a build 10.080, né, do Windows Phone, então, ela ainda não tem essa compatibilidade total de configurações, mas ela também já fica bem equivalente, né? Vocês que já usam o Windows 8.1, que tem o Windows Phone, sabem que, por exemplo, quando você está com a sincronização ativada de configurações, se você mudar a cor de destaque no telefone, ele muda automaticamente no PC e vice-versa, né? Então, é algo que a Microsoft acertou bastante. E tudo isso graças ao OneDrive, né? Então é o OneDrive que sincroniza tudo. Por exemplo, você edita um documento no Word do seu PC e aí ele salva em nuvem, né? E você pode acessar esse mesmo documento e continuar editando no seu celular ou no seu tablet. Então é algo que acaba facilitando bastante a vida do usuário. Para quem tem Xbox One também vai ser uma função bem interessante a questão de você escolher a tela em que você vai jogar. Então, se você estiver jogando na TV da sua sala e seus pais ou alguém quiser assistir, né, nessa televisão, então ao invés de você perder o seu progresso, você simplesmente pausa o jogo, coloca lá a TV no modo normal, né, vai para o seu computador, abre o aplicativo do Xbox e coloca lá para ele fazer o stream direto da tela do Xbox One para a tela do seu dispositivo, seja ele PC ou tablet. Então você continua jogando no seu dispositivo independente, né, do local, desde que ele esteja conectado na mesma rede, certo? Para quem está em dúvida com relação à transferência de apps, né, o Windows 10 ele oferece nativamente a função de você escolher em que driver, né, em que disco os arquivos do sistema vão ser salvos. Então, por exemplo, ele oferece a opção de você salvar os aplicativos da Store, né, da loja,
suas fotos, documentos, músicas e downloads. Então eu tentei na primeira atualização que eu fiz colocar para os downloads de aplicativos da Store serem salvos no cartão de memória, mas toda vez que ele faz esse procedimento, o que é que acontece? A Store ela fica num loop infinito de atualização. Então ele atualiza, dá erro, você tenta de novo, ele atualiza, dá erro, né? Então ele fica dando erros. Só a questão dos apps, tá? Os apps da loja, ele não tem como salvar no cartão de memória ainda, né? Mas eu acho que isso vai ser trabalhado futuramente. Mas fotos, vídeos, música, documentos, você pode salvar tranquilamente no cartão que o sistema lê por igual. Então isso já ajuda bastante na questão de poupar o espaço, né? Já que esse notebook ele vem com 16 gigas de memória, né, no HD, e sendo que o sistema ocupa metade disso. Então, quando você formata, é comum que você encontre de 6, 7 gigas e meio livres. Já é mais que o que o sistema original oferece, né? Mas a gente ainda tem que ter o cuidado de manter um regime, né, de controle com os arquivos que a gente usa. Então, por exemplo, eu tentei sincronizar o meu OneDrive, tá, no notebook, e a minha pasta do OneDrive ela tem 2,5 GB de fotos, né? Então, porque são fotos que eu salvo desde o meu primeiro Windows Phone, que foi um Lumia 520 que eu comprei em novembro de 2013. Então, juntando as fotos do Lumia 520 até setembro de 2014, quando eu fui assaltado e perdi ele, mais as fotos do 730 a partir de novembro de 2014 até agora, né? Então a gente inclui as fotos da câmera, as fotos salvas, as pastas do WhatsApp, que eu tenho que parar de sincronizar essa merda. Mas então a gente tem, né, essa quantia de 2,5 GB. Então 2,5 GB num notebook que oferece um espaço muito limitado é algo que fica meio impraticável, né? Tanto que eu queria instalar o Asphalt 8 nele para testar a performance e tudo mais, mas eu não consegui por falta de espaço. Mas a questão de jogos também está bem interessante no Windows 10. Eu consegui rodar alguns jogos simples, porém interessantes nele, sem perda de qualidade, sem travamentos ou lags que atrapalhassem, tá? Então os jogos que eu rodei nele foram o desculpa. Os jogos que eu rodei nele foi o Mahjong, da Microsoft Mahjong, o Solitaire Collection, que vem no próprio Windows 10. Então, o Solitaire Collection ele traz o Paciência Spider, traz o Paciência Condrick, são 5 tipos de paciência que vem dentro dele, e ele vem com a questão de achievements, de desafios, né, que vão ser implementados ao longo do tempo, de rankings. Então é um aplicativo, né, que comemora os 25 anos de lançamento, né, do Solitaire Collection no Windows. Então já é algo bem interessante, eu gostei porque já veio pré-instalado. Eu me divirto bastante, né, quando estou com tempo ocioso. O Mahjong também é bem interessante, né, porque ele tem o mesmo esquema da própria Microsoft, tem os achievements, tem as challenges diárias, tem a questão dos rankings também. Eu jogava ele no meu celular antes e desinstalei e acabei voltando a jogar nele. Eu joguei também o Plague Inc., que é um jogo que ele é pago na loja, ele é pago na Store, mas eu comprei ele no meu Windows Phone, né? E ele ficou disponível também para o meu notebook, né? Ele é um app universal, então você compra ele e ele fica disponível para todos os seus dispositivos, tá? E o Plague Inc., para quem não conhece, é um jogo onde você atua no papel de uma doença, pode ser uma bactéria, um vírus, enfim. E o seu objetivo é se espalhar pelo mundo, né, infectando o máximo de pessoas possíveis e matar todas as pessoas do mundo, né? Então a forma como você faz isso acaba sendo bem interessante, porque é um jogo de estratégia. Então você tem que evoluir a sua doença, né? Criar sintomas, estratégias de expansão, de contaminação. Então se ela vai se expandir pelo ar, pela água, através de insetos, animais. E tudo isso acaba gerando um ambiente, né, de raciocínio que eu costumo achar interessante. Outros jogos que eu tenho vontade de testar nele, que eu tenho disponíveis por conta no meu Windows Phone e que podem ser sincronizados, são o Hitman Go, né? Que ele é um jogo de Hitman onde você é uma espécie de jogo de tabuleiro,
o agente 47, né, o Hitman, e os inimigos eles são peões, né, num tabuleiro, onde você tem que mexer essas peças no tabuleiro e cumprir os objetivos. Então, os objetivos são, por exemplo, acabar a fase em menos de 10 turnos, ou então matar todos os guardas, pegar uma maleta secreta, que não é tão secreta assim, mas também acaba entrando a questão do raciocínio. Tem alguns jogos, né, da história que eles têm a questão da sincronização com o Windows Phone. Você também pode comprar jogos normalmente por ele. Eu não tive dificuldade em testar o download, né, de jogos, apesar de não ter espaço para isso. Os apps também estão bem funcionais. Eu consegui instalar o Netflix nele, rodou tranquilamente, sincronizou a minha conta. O aplicativo de mapas também está bem fluido, bem interessante, né, para pesquisar direções, pesquisar os locais. Você também tem a questão do Office. O Office 2013 ele roda fluido no Windows 10. O Office Preview também, né, que são os aplicativos otimizados para tela touch. Eu não cheguei a testar. Eu baixei eles hoje, mas como eu vou formatar o PC, então eu vou deixar para testá-los em outra oportunidade, tá? E a questão dos apps nativos do sistema também estão bem interessantes, tá? A gente tem o aplicativo de música, que ele sincroniza com os seus álbuns do OneDrive, inclusive se você tiver música no OneDrive ele sincroniza com essas músicas. Para quem já usava o Windows 8.1 já está acostumado com a experiência, mas para mim que estou vindo do Windows 7 é algo que é bastante interessante, né? Ela é um aplicativo muito fluido. A questão também da atualização dos artistas, né? Ele pesquisa no banco de dados, já deixa com capa, nome das músicas, tudo muito bonito e tá bem massa. Posso dizer que tá muito legal. Então a gente tem aqui finalmente carregou a tela de boas-vindas da instalação, né? Então ele diz que você pode usar as configurações expressas, né? Mas que você pode mudar isso a qualquer momento. Então você pode aqui, ó, customizar as configurações ou usar as configurações expressas. Eu vou usar as configurações expressas, certo? Então ele está aí aguardando, pedindo para aguardar um momento. Isso é de praxe em qualquer instalação do Windows. Uma coisa que eu achei bem interessante também, pessoal, é que você pode usar a senha da sua conta Microsoft como login, ou você pode criar um código PIN, que ele é um código de 4 dígitos que ele fica restrito, tá, a esse dispositivo. Então, se alguém roubar esse computador e estiver usando o código PIN, para ele poder usar, resetar qualquer coisa, ele precisa desse código, né? Então, é algo que acrescenta bastante a questão da segurança. Então eu vou cadastrar aqui, tá? Ele está perguntando de quem vai usar esse PC. Então eu vou colocar aqui meu nome, vai ser uma conta temporária. Então ele pede um password. Vou colocar aqui F1030. Eu vou mudar isso depois, tá? Que é só pro vídeo. F1030. E ele pede uma dica de senha também que é obrigatória. Então vou colocar aqui tablet CCE. Opa, acabei botando no campo errado. Então F1030. E aí, né? Tá, but. Tranquilo. Então, dá aqui prosseguimento. Né? Você viu que ele fez um mini logoff. Então, ele tá aparecendo aqui algumas instruções, né? Tá dizendo que as configurações estão sendo feitas para mim. Não vai demorar muito. E realmente não demora. Uma coisa que eu gostei bastante no Windows 10 é que a instalação ela é muito rápida, ela é muito fluida, certo? E você já fica com ele pronto para usar. Tá? Então você pode levar ele tranquilamente. Se vocês estiverem com dúvida com relação à questão da duração de bateria, a bateria dele dura bastante. Eu cheguei a usar ele durante 5, 6 horas tranquilamente, sem precisar recarregar. Ele vem com a opção que tem nos celulares, que é bastante útil, que é o Battery Saver ou economia de bateria. Então você pode configurar enquanto ele vai ficar, né, disponível. Então vocês podem ver aqui, ó, logo, tá? A tela do Windows 10. Então, se vocês estiverem vendo, o mouse não está aparecendo, ok? Eu não estou conseguindo mexer no mouse. A primeira instalação que eu fiz também foi desse jeito,
tá? Ó, o touch também não está funcionando. Então nesse momento você pensa, pronto, ferrou. Mas não precisa se preocupar. Então você mantém, tá? Ele conectado na dock. Mantém o pendrive conectado também. E aí o que, é que você vai fazer? Você vai desligá-lo e ligá-lo novamente. Que geralmente quando você liga ele na segunda vez, ele reconhece todo o aparato, tá, do sistema, certo? Então a gente vai aqui ligar ele novamente. Vocês estão notando aí que o vídeo está dando uma escurecida, né, mediante a iluminação. Peço desculpa já por isso, como eu falei, eu sou meio que inexperiente nesse aspecto. E o vídeo eu estou fazendo mais para ajudar aqui a questão do grupo, né, com algum esclarecimento sobre essa build. E qualquer coisa, depois os tópicos estão aí para discussão. Provavelmente nas próximas 2 semanas já tem alguma build mais avançada sendo lançada, provavelmente a 10.164, se eu não me engano, que vem com algumas funções extras e tudo mais. A build para o Windows Phone já foi prometida também, inclusive o meu Lumia 730 que eu estou usando para esse vídeo, ele tá com a Windows 10 build 10.080, tá? A próxima prometida é a 10.134, então a gente está na expectativa já, porque a gente quer, né, usar os novos recursos. E tá bastante fluida, né? A nova build. Teve um vídeo que vazou no canal chinês que mostra que ela tá bem interessante. Então vocês viram, né? Ó, o mouse já está funcionando aqui. Ele deve ter instalado o driver genérico. Então a gente vai, né, entrar no computador. Então como vocês viram, ele tá lento, né? Sem conexão, né? O Wi-Fi aqui não tá reconhecendo porque tá sem o driver. Então vamos aqui digitar a senha. Né? Ele deu ali as boas-vindas, vai entrar. Então não se assustem com essa lentidão inicial, tá? Ele tá assim porque os drivers ainda não foram reconhecidos. Então a gente vai agora fazer a instalação dos drivers, eu vou mostrar como é o procedimento, certo? E aí vocês já prestam atenção, né, para que vocês possam fazer no seu notebook, caso vocês também instalem o Windows 10. Uma coisa que vocês podem fazer, alguns usuários do grupo já fizeram, é usar o aplicativo, quer dizer, o programa Double Driver, né, que ele faz um backup de todos os drivers, salva com um arquivo, e aí posteriormente, né, quando você faz a formatação, você conecta o pendrive onde você salvou o arquivo com o Double Driver e ele faz todo o backup automaticamente, né? Eu não cheguei a fazer isso, eu sou da galera displicente, então eu vou fazer o backup de maneira manual. Então só mostrar para vocês aqui, pessoal, como é que tá a questão no menu, ó. Menu, né? Esse é o menu normal. O modo tablet, para vocês ativarem ele, vocês vão aqui, ó, no central de notificações, certo? Ele vai abrir aqui a central de notificações. Uma hora ele abre, pronto. Então você pode aumentar isso aqui, né? Ele vem com essas configurações pré-definidas. Então aqui a gente tem VPN, conectar dispositivos, todas as configurações, ó, só mostrar aqui para vocês. Aqui a página de configurações, então a gente tem sistema, né, dispositivos, internet, contas e tudo mais. E aí vamos para o modo tablet, tá? Então ó, vocês viram que ele está bem lento. Então vocês podem notar que no modo tablet essa barra ela some, né? E ele fica otimizado para o toque. Então vamos fazer aqui, ó, tablet mode, né? Ó, vocês já viram que o menu ele mudou de proporção. Deixa eu clicar aqui de novo. Aqui a barra ela não fica assim, ela tá bugada, certo? Barra de pesquisa. E aqui, pessoal, é o menu iniciar. Então a gente pode, ó, não se preocupem, é um bug. Isso aqui, esse botão que eu acabei de clicar, o botão de multitarefa. Você não usa mais o Alt Tab, certo? Você clica nele e já mostra todas as janelas abertas. Então a gente vai aqui, só o mouse voltar a pegar, né, o touch. E aí a gente vê a questão do menu, certo? Dá um mais aqui, nada. Menu, nada. Pessoal, acho que a instalação aqui ela tá meio problemática ainda. Então como vocês viram, né, a falta de drivers ela deixa o computador bastante lento. Então, ó, o botão Windows também não está funcionando. Então eu vou ligar ele novamente e a gente já vai fazer a questão da instalação dos drivers. Porque aí a gente mostra depois com os drivers devidamente instalados, né,
procedimento para ativar o modo tablet, para baixar os aplicativos, enfim. Então, uma coisa que a Microsoft mudou no Windows 10 foi que ao invés de ela fazer atualizações de inteiras no sistema, como vem sendo feito com Windows 7 e com Windows 8, agora ela fez com que os aplicativos do sistema eles sejam individualizados. Ou seja, se um aplicativo tiver apresentando problema, ao invés de ela atualizar o sistema todo para poder chegar naquele aplicativo, ela pode lançar, tá, uma atualização pontual, né? Então ela consegue atualizar apenas o aplicativo que ela quer. Tanto que nessa semana ela lançou uma atualização para o aplicativo de e-mail e para o aplicativo de calendário, né? Que ficou bem bacana, bem interessante. É com a possibilidade de você colocar um plano de fundo, né, na sua caixa de entrada, poder sincronizar várias contas ao mesmo tempo. Eu cheguei a sincronizar 4 contas, a minha conta Microsoft, minha conta pessoal, a minha conta do trabalho e uma se conta e a conta onde eu salvo os contatos, né? Então é bem interessante, bem funcional. Uma coisa que eu notei apenas falando nos contatos é que o app de pessoas ele não funciona nessa build, nem na build do PC, nem na build do telefone, né? O telefone aqui no caso ele está com o Windows 8.1 normal, eu estou apontando só para demonstrar. Então a build, o app de contatos, né, o app de pessoas, ele não abre. Se você clicar tanto no telefone quanto no PC, pelo menos no meu caso, ele abre o aplicativo, mas em seguida ele fecha, né? Não chega nem a carregar os dados das pessoas. Então, ó, como vocês estão vendo no modo tablet, o menu ele fica em tela cheia, tá? O mouse mais uma vez não está pegando, ele está de sacanagem comigo. Mas basicamente, pessoal, é isso, tá? Então eu vou apenas dar uma pausa no vídeo para a gente poder mexer nessa questão. Então eu vou desligar de novo. Na verdade eu vou dar pausa não, porque eu não sei editar essa porcaria, então depois eu vou ter trabalho à toa. Então o vídeo já vai em 32 minutos, se vocês chegarem até aqui, vocês vão ter paciência de acompanhar o resto, até porque a gente tá quase acabando, tá? Só mostrar a questão dos drivers. Uma coisa que eu tenho que deixar frisado aqui é que em questão de qualidade de vídeo, quem tem um celular Lumia, né, um smartphone Lumia, já deve ter notado que eles chegam a ser meio que ignorantes nesse aspecto. Então eu estou filmando esse vídeo aqui para vocês, mas a qualidade mínima que o sistema permite, a qualidade mínima é 720p, ou seja, o mínimo que ele filma é em HD, tanto para a câmera frontal como para a câmera principal, né? Então os vídeos acabam ficando um pouco grandes em tamanho por causa disso. Mas como esse vídeo ele vai estar disponibilizado no YouTube, né? Então vocês não vão ter problema para assistir, né? Basta ter uma conexão razoável, né? Ou ter paciência para deixar carregando, que ele vai carregar tranquilamente, certo? Então, ó, finalmente o mouse está pegando. Aqui é o menu inicial. Quando ele está no modo tablet, ele tem esse menu aqui, né? Então, ele tem os dispositivos, ó, e-mail e contas. Aqui a conta. E aqui a gente tem o File Explorer, né? Fica bem mais resumido. Então, a gente vai no File Explorer, ou explorador de arquivos. Então, a gente vai procurar nosso pendrive, mas primeiro aqui, ó, meu computador. Então, ó, ele ficou com 7 gigas livres, pessoal. Então, para vocês que estão perguntando para a questão do espaço, quando você formata, ele chega a ficar com 7 gigas livres. Ou seja, é para se comemorar. Metade do HD está livre para você usar, instalar os seus aplicativos, as suas músicas e tudo mais. Então, eu deixei o arquivo no meu pendrive. O meu cartão ele está inserido dentro do tablet, mas como vocês viram, como o driver não está instalado, ele não reconheceu o meu cartão. Então aqui está a pasta de backup dos drivers, ó, tá tudo aqui, áudio endpoint, bateria, Bluetooth, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui, ó, na barra de pesquisa, vai colocar Device Manager, que no caso está em inglês. Se você estiver usando em português, você vai digitar aqui gerenciador de dispositivos. Então ele vai abrir essa página aqui, ó. Então você vai em baterias, né? Ele vai carregar tudo. Então vamos logo aqui, ó, na parte que interessa. Tem aqui, ó, Other Devices. Então tem Generic SOD Drive, PC Encryption,
não dá para ver, mas ele está com aquele sinal de atenção. Então o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, Update Driver Software, ou atualizar driver, né, se você estiver usando em português. Então você vai aqui ó, na segunda opção, que no caso aqui está Browse My Computer for Drive Software. E no caso em português vai estar pesquise no meu computador o driver. Então você vai aqui ó, procurar. Então você vai no seu pendrive e vai colocar onde está. Não precisa nem colocar na pasta pesquisa. Você bota a pasta geral, backup drive CCE e dá o OK. Né? Então lembra de deixar marcada essa opção abaixo, que no caso é incluir subpastas. E aí você dá o next, né? O avançar. Então ele vai pesquisar dentro dessa pasta qual é o driver, vai instalar o driver e vai, né, atualizar esse driver. Então você vai ter toda a funcionalidade do notebook, né, em total integração. Então ele atualizou aqui, ó. No caso ele atualizou o Realtek RLT LAN Driver, ou seja, agora o nosso Wi-Fi ele está pegando. Então é só fazer o procedimento com todos os outros drivers e você fica com seu computador 100% funcional. Então agora eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? Enquanto a gente está fazendo a instalação aqui. E por fim eu vou mostrar para vocês o Windows 10 funcionando e mostrar também a questão do download de apps na loja, beleza? Então até daqui a pouco.